Boa noite, meus queridos. Boa noite, bem-vindos, futuros oficiais. Esse que vos fala é o professor Clécio de História do Brasil que nós vamos ter. Nós vamos dar continuidade à aula de hoje. A ideia hoje é a gente terminar o governo de Dom Pedro I, o primeiro reinado, que ficou faltando um pedacinho. A gente responde as questões de Dom Pedro e passa já para o período seguinte, que é o período regencial. Tá bom? Vou só escrever uma coisa aqui no quadro para vocês. Boa noite, galera, tá chegando aí. Isso aí. Só escrever um negócio aqui para vocês um instante. Queridos, aproveita que vocês estão chegando aqui, escreva aí onde eu parei. Se eu não me engano, foi na Guerra da Cisplatina. Mas só por garantia, coloque aí para mim, por favor, onde exatamente eu parei. Essa aula aqui, aula de continuação. Eu devo ter terminado aqui. Beleza, valeu, Márcio. É o que eu estava imaginando mesmo. Vamos lá então, gente? Queridos, boa noite, bem-vindos mais uma vez à aula de História do Brasil aqui do CHQO, professor Clécio. E hoje nós vamos dar continuidade. Lembrando que o conteúdo de vocês, seguindo a FOG, o edital último do ano passado, vai de período joanino até o governo de João Goulart, 1964. A aula passada, e foram duas, né? Estava com aula dupla. Foi o governo joanino, foi a única parte de história do Brasil colônia, que cai na sua prova. É o finalzinho do Brasil colônia, que é a vinda da corte portuguesa para cá, com o rei Dom João, até a independência do Brasil. E a gente chegou agora no governo de Dom Pedro I, o primeiro reinado. Então nós já estamos no período monárquico, ou no Brasil Império, como você queira falar, que é dividido em três partes. Primeiro reinado, que eu termino hoje, que é o governo de Dom Pedro I. Período regencial, um período de 9 anos também, que é um período que na prática a gente estava sem monarca, sem imperador. E depois o segundo reinado, que é um período maior, nele a gente fica mais tempo, são 49 anos, é o governo de Dom Pedro II. Aí vem a proclamação da República e começa a República, beleza? Vamos lá, queridos, olha só. Tá aqui, primeiro reinado, os 9 anos que durou, continuação, ou seja, essa aula a gente já estava na aula passada falando. O que parou aqui, ó, que o Márcio confirmou para mim e eu estava realmente imaginando, é que havíamos parado na Guerra da Cisplatina e, se não me falha a memória, eu cheguei da Guerra da Cisplatina. Eu vou dar um resumão aqui extremamente rápido
só para o seu cérebro pegar no tranco. E o que aconteceu, gente, é que a Cisplatina é uma região que fica ao sul do Rio Grande do Sul, é o que hoje é o Uruguai. Essa Cisplatina, gente, durante o período joanino, só um detalhe, essa Cisplatina em princípio era uma colônia da Espanha. Só que durante o período joanino, quando Dom João veio para cá, ele pegou a Cisplatina. Na verdade, ele pegou a Cisplatina e a Guiana Francesa. As duas nós vamos perder. Guiana Francesa no governo dele mesmo e a Cisplatina agora. Dom João pegou a Cisplatina para Portugal em represália à Espanha, que ele alegava que a Espanha foi conivente ou até contribuiu para que Napoleão passasse pela Espanha para invadir Portugal, fazendo Dom João fugir. Então ele pegou a Cisplatina. Pois bem, a Cisplatina ficou sendo um território brasileiro. Normal. Tanto é que vocês devem ter escrito aí, quando foi feita a independência, 1822, algumas províncias aqui não aceitaram a independência. Minto, falei até errado. Não é algumas províncias, é alguns portugueses que estavam controlando algumas províncias, como da Bahia, do Piauí e da Cisplatina. A própria Cisplatina foi uma que Dom Pedro teve que mandar tropas para lá para manutenção, para manter a independência, porque eram pessoas que não concordavam com ele. Pois bem, a Cisplatina era território brasileiro normal, até aproximadamente 1825, quando estoura a Guerra da Cisplatina. Apesar do nome chamar-se Guerra da Cisplatina, nós não lutamos contra a Cisplatina, nós lutamos contra a Argentina. Vocês lembram disso, né? Foi uma guerra entre Brasil e Argentina pela disputa da Cisplatina. A Argentina estimulando a população da Cisplatina a se libertar do Brasil para que pudesse fazer parte da Argentina, a banda oriental do Uruguai, como era chamada a Cisplatina. E assim poder a Cisplatina ter um controle daquela região, onde passa o Rio do Prata. Aconteceu que a guerra estava meio que no empate de forças militares, não ia para frente nem para trás, e ela só encerra com a presença, que o Márcio até que falou aqui muito bem, da Inglaterra, que em princípio não tem nada a ver com a história. Mas como a Inglaterra é muito mais forte do que o Brasil, a Argentina, Cisplatina, todo mundo junto, a Inglaterra interviu a favor de quem? Na verdade, a favor de ninguém. A favor da Cisplatina, se é que eu posso falar assim, porque a Cisplatina acabou virando o Uruguai. Então a Cisplatina não ficou nem com o Brasil, nem com a Argentina. O Brasil teve em torno de 8 mil mortos, 80 mil contos de réis gastos nessa guerra, que eu vou falar melhor aqui, ó, na parte da crise. Então a gente acabou perdendo a Cisplatina, a gente se lascou. E parou aí a aula, certinho? Pode começar, gente? Isso aí é só recapitulando o finalzinho da aula passada. Então vamos lá. Gente, durante a Guerra da Cisplatina, que a Cisplatina vai de 25 a 28, em 1826, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa chamada Questão Portuguesa. Alguns livros vêm com o nome de Questão da Sucessão Portuguesa. Ah, só um comentário aqui. Eu não lembro agora quem foi que falou aqui. Aí eu fui lá nos livros que estão aqui, ó, realmente eu dei uma data equivocada para vocês. Eu falei que os Estados Unidos reconheceram a nossa independência em 1823, realmente, 23 foi a doutrina Monroe, mas eles reconheceram no ano seguinte, 1824. Então, alguém tinha falado aqui comigo, eu não lembro quem, tá certinho, é isso mesmo, 1824. Mas foi o primeiro país com importância internacional que reconheceu a nossa independência. Tem a Argentina aqui, mas na época não mandava em nada. Pois bem, o que foi a questão portuguesa ou questão de sucessão do trono português? Foi o seguinte, em 1826, o Dom João, que aqui nessa época já era chamado de Dom João VI, o rei de Portugal, ou seja, o pai de Dom Pedro, que tinha voltado para Portugal lá com a Revolução do Porto, lá atrás, lembra? 1820 foi a Revolução, ele voltou em 1821. O Dom João morre. O Dom João morreu. Aí você fala, e daí, Cláudio? O problema é dele. Pois é, acontece que ele morreu. E o filho que teria direito ao trono português é o Dom Pedro, que está aqui como rei. Inclusive, quando ocorreu a morte, que chegou aqui a notícia de Dom João, a elite brasileira ficou um tanto quanto apreensiva, porque ficou com receio que Dom Pedro fizesse o quê? Largasse o Brasil para voltar, para assumir o trono de Portugal. Antes que você pense besteira assim, é melhor ainda, né, Clécio? Dom Pedro vai embora e alguém assume o trono. Não. O medo da elite brasileira é que Dom Pedro voltasse para Portugal, o trono de Portugal, fazendo o Brasil retornar à condição de colônia. Aí para a elite aqui, que já estava adquirindo certa liberdade,
Isso aí ia ser ruim. Pois bem, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: Dom João morreu, Dom Pedro era o legítimo herdeiro, mas Dom Pedro abriu mão do trono. Ele mandou o comunicado, ó, meu lugar aqui no Brasil, eu sou o rei aqui no Brasil, eu não vou disputar, não vou assumir o trono português. Beleza. Só que o Dom João é menino malandro. Dom João não, desculpa, Dom Pedro, menino malandro. O que ele fez? Eu, Dom Pedro, que tenho direito ao trono, tô abrindo mão do trono. Tá, abrir mão do trono significa o seguinte, ó, pega quem quiser aí, pega quem quiser é o caramba. Porque Dom Pedro falou, eu abro mão do trono em favor da minha filha, Dona Maria da Glória. Então o Dom Pedro, na verdade, ele tá como se estivesse passando o trono para a filha dele, Dona Maria da Glória. Eu passo o trono para minha filha. Problema. A filha dele era novinha, era pequenininha. Não tinha idade ainda para assumir o trono. Então como é que vai fazer? Aí ele fez uma gambiarra beirando quase. Ele fez um acordo com o irmão dele, Dom Miguel. Falou, Miguel, bora fazer um negociado. O que foi? É o seguinte, papai morreu, eu, Dom Pedro, tenho direito do trono, mas eu tô abrindo mão do trono, porque eu já governo o Brasil, vou continuar por lá, de boa. Só que eu tô abrindo mão do trono para minha filha. Só que minha filha é menor de idade, não tem como ela assumir o trono. Então vamos fazer o seguinte, Miguel. Você, Miguel, deixa eu terminar de falar para você não achar estranho. Você, Miguel, vai se casar com a minha filha. Clécio, mas tu não acabou de falar que a bicha é pequenininha, tinha uns 9 anos de idade? É, nesse caso aí é casar só no papel. Só casar no papel. Você, meu irmão, Dom Miguel, vai casar com a minha filha e sendo o marido dela... Hã? Alô? Alô, 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 alô. Vamos parar um instantinho, peraí. Esse aqui? Beleza, vamos lá. Sem problema. Alô, alô, vê se melhorou aí o ruído, gente. Tava com uns ruídos esquisitos. Melhorou? Alô, alô, alô. Tá. Antes, deixa eu só falar um negócio aqui, ó. Me lembraram aqui dos capítulos do livro. Gente, é só pegar o livro e olhar ali no sumário, ó, na introdução, no índice. Mas eu falo assim mesmo. Clécio, onde é que tá isso? Ó, então, se for pegar os livros do José Alves de Freitas Neto, História Geral do Brasil, que consta na folga de vocês, a aula começa no capítulo 25, que fala aqui, ó, transmigração da corte portuguesa para o Brasil. Aí vem o capítulo 25, o 26 todinho, que é o primeiro reinado e a regência, o 27 todinho, que é o segundo reinado, o 28, que é o final do segundo reinado. Aí você vai para a história do Brasil. Pula de novo, ó, 28 é segundo reinado. Aí você volta só no capítulo 32, que é a República Velha, o 33, que é o final da República Velha. Aí depois você entra no 36, que é Getúlio Vargas. Vai embora. Depois você entra no 43, que é o final de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Para no capítulo 43, é o último. Agora, se você quiser saber do Cotrim, Gilberto Cotrim, falando todos aqui, aí você entra, do Gilberto Cotrim, História Global, Brasil e Geral. Aí começa com a vinda da família real, que está
Vamos ver onde é que começa aqui. Começa no capítulo 39, passa para o 40, que é o primeiro reinado. 39 é da período joanino, 40 que é o primeiro reinado, 41 regencial, 42 e 43 é o segundo reinado, 44 a República Velha, 49 da República Velha, 51 é governo Vargas e 56 é o final, Juscelino, Jânio Quadros e João Goulart. Acabou. Pronto. Beleza? Isso dos livros que consta na folga de vocês. Vamos nós! O que aconteceu aqui? A questão portuguesa. Pai de Dom Pedro, Dom João morre, por direito, Dom Pedro, que poderia assumir o trono, mas ele abriu mão de sua filha. Como a filha era menor de idade, ele tentou fazer um acordo com o irmão dele, que é o que eu estava explicando agora. Como é que é o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel? Dom Pedro falou, Miguel, faz o seguinte, você casa com a minha filha só no papel, porque a bicha era pequenininha. Por ser marido dela, você assume o trono provisoriamente. E minha filha, quando atingir a maioridade, você passa o trono para ela e ela fica governando normal. O que Dom Pedro está querendo fazer, gente? É governar os dois países. Ele está querendo continuar sendo monarca, o governante do Brasil, mas indiretamente governar Portugal através da sua filha. Dá certo isso? Óbvio que não. O Miguel chega a casar com a filha dele, no papel. O Miguel, que é o irmão de Dom Pedro, assume o trono de Portugal, mas uma vez assumindo o trono, já no ano seguinte, fala que não vai passar trono para filha nenhuma. E o que acontece é uma disputa lá em Portugal pelo trono português entre a filha e o irmão de Dom Pedro. Entre a filha de Dom Pedro e o irmão de Dom Pedro. Clécio, muito bonito. Isso aí é disputa de sucessão do trono português. Mas você deve perguntar, a nossa história é a história do Brasil. E o que o Brasil tem a ver com isso? Se quem vai assumir o trono português é a filha de Dom Pedro, Dona Maria da Glória, ou é o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, isso não faz a menor diferença pra gente. Faz uma. Porque Dom Pedro, queria que fosse a filha, né? Ele ficou financiando essa disputa do trono em favor da filha dele com dinheiro nosso. Então isso gerou uma revolta na elite brasileira principalmente, porque Dom Pedro está gastando dinheiro brasileiro para resolver um problema da sucessão do trono português, que a gente não tem mais nada a ver com isso. Então, pô, a situação aqui já não tá essa maravilha toda. Deixa eu só dar um aviso aqui que eu não falei desde o início da aula. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, gente, se alguém consegue responder para mim. Vamos ver se alguém consegue responder. Eu não falei isso desde que eu comecei aqui na semana passada. Eu passei o período joanino e eu tô no primeiro reinado, né? Responde para mim, por favor, aqui no chat. Vou até dar uns segundinhos aqui para vocês responderem. Nessa época que eu tô em Dom Pedro I, qual era a base da economia brasileira? Eu não falei nada disso. O Brasil vivia principalmente do quê? Escreve aqui no chat, qual que vocês acham que é? Base da economia brasileira. Agora, isso aí eu quero ver alguém responder. Só um pouquinho eu já falo. Estamos no primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. Qual era a principal atividade econômica? O Brasil vivia principalmente do quê? Olha lá, a resposta é só por o produto, a atividade econômica, que é a base da economia brasileira. Vamos lá, gente. Escreve aqui. Vamos ver. Ó, Márcio, estiagem da base. Um pouco de cada coisa. Café. O outro falou açúcar. O que nós estamos vivendo, gente? Então vamos lá. Eu vou responder, gente. Eu vou falar aqui rapidinho, dos ciclos econômicos anteriores. Por que é rapidinho? Porque não cai na tua prova
o Brasil colônia antes de Dom João. Então vou falar rapidinho só, tá? É o seguinte, gente, se você pegar o período do Brasil colônia, o outro falou açúcar, o Brasil, cana-de-açúcar, mineração, café, ouro, açúcar, já estão misturando tudo, é isso mesmo. É o seguinte, se você pegar o ciclo econômico brasileiro no Brasil colônia, que não está na tua prova, por isso que eu vou falar rápido, na ordem cronológica seria assim. Primeiro veio o pau-brasil, que durou um período relativamente curto. Depois vem a pau-brasil, então lá no início do século XVI, 1500 e bolinha. Depois vem a cana-de-açúcar, cuja durou aí mais ou menos 2 séculos, século XVI e o século XVII. Depois vem o ouro, a mineração, no século XVIII, 1700 e qualquer coisa, e aí para. O que aconteceu? Antes da matéria que a gente está dando, ou seja, antes de Dom João vir para cá, o ouro já havia entrado em crise. Pau-brasil já tinha entrado em crise faz tempo que estava acabando. O açúcar tinha entrado em crise lá atrás com a concorrência do açúcar holandês nas Antilhas. Eu estou falando rápido porque isso não está na tua prova. O ouro já havia entrado em crise porque estava acabando também. Então, resumindo, quando Dom João veio para cá, já estava tudo em crise. Seja pau-brasil, seja o açúcar, seja o ouro. E qual era a base econômica? Alguns aqui responderam certinho. Durante o período joanino e durante o período de Dom Pedro, aqui onde eu estou, não estou falando nada de economia, né? A base da economia era resquício de várias coisas. Olha, Cláudio, como assim? Tem como escrever resquício, que alguém até colocou essa palavra aí. É isso mesmo. A gente vivia de um pouquinho de pau-brasil, de um pouco de açúcar, de um pouco de ouro, aí as outras atividades complementares. Tabaco, algodão, gado, drogas do sertão, que é produtos nativos do Brasil, e já estava começando, apenas começando, bem devagarzinho ainda, o café. Peraí, então a gente não tinha um carro forte, um produto que posso falar, esse é o que... Não. Por qual motivo, gente? Pau-brasil, açúcar e ouro já tinha entrado em crise. E o café, ele vai despontar realmente como base da economia na metade do período regencial e início do segundo reinado. Aqui no Dom Pedro já existia o café aqui, mas não era tão importante. Tanto é, se você olhar a bandeira do Brasil, depois você digita aí na internet aí, bandeira do Brasil Império. A bandeira do Brasil Império é parecida com a nossa. Verde, amarelo, que na verdade tem nada a ver com ouro e mata não, é as cores Bragança e Habsburgo, da família real. E aqui no meio tem um brasão, eu não vou saber desenhar não, tá gente? Mas tem um brasão da família real e tem 2 raminhos assim, ó. É um ramo de café e um ramo de tabaco. Então, ou seja, nesse período a gente está vivendo de pedaços de alguma coisa. Eu costumo falar para o pessoal que é o seguinte, se for falar só o ciclo econômico brasileiro, na ordem seria, na ordem cronológica, pau-brasil, açúcar, ouro, aí vem um buraco que a gente chama de hiato econômico, vazio econômico, buraco econômico. Vem um período que a gente está vivendo de pedaços de um monte de coisa. Disso que eu falei. Aí mais ou menos lá para Dom Pedro II que vem o café, despontando mesmo. Então, Clécio, é assim. Dom Pedro I está onde? Está nesse buraco aqui, ó. Está nesse vazio aqui. O café ainda não estourou como grande produto e os outros já entraram em crise. Então a gente está naquele meio que é uma desgraça. Por que você está falando isso, Clécio? Pelo seguinte, o Brasil, durante o período de Dom Pedro I, ele não gozava de grandes lucros, de uma economia exorbitante. E ainda assim, Dom Pedro está gastando dinheiro para resolver problema da sucessão do trono português. Aí isso deixou a elite aqui prostituta da vida. Fala, porra, cara, a gente está vendendo almoço para comprar janta e estou gastando dinheiro com os frescos lá de Portugal, que não tem mais nada a ver com a gente. Inclusive, só como curiosidade, quem assume o trono de Portugal é o Miguel. É o irmão do Dom Pedro. Ainda piorou, porque gastou dinheiro para nada. Tá parecendo Guerra da Cisplatina, que ele gastou dinheiro e perdeu a Cisplatina. Agora a questão do trono português. Pô, Dom Pedro, tu gastou dinheiro e perdeu o trono, porque quem assume é teu irmão, não é tua filha que fica no trono. Pô, deu tudo ruim. Baseado nisso, por que que o pessoal... Aí começa, gente, o final de Dom Pedro I já começa a despontar com uma crise econômica e política. Começou tudo lindo, maravilhoso, Dom Pedro, defensor perpétuo do Brasil, lindo e maravilhoso que fez a independência, a elite toda em cima dele, 9 anos depois, que só dura 9 anos, o cara já virou o demônio, tá todo mundo odiando ele. Por que odiando dele?
quer seja por um problema político, quer seja por um problema econômico. Você pode explicar os dois, Clécio? Posso. Problema político. Qual é o problema político que Dom Pedro está enfrentando? Que Dom Pedro está passando? Ele é considerado autoritário. É o autoritarismo de Dom Pedro. Explica melhor. Explico. Vamos lá. Você aprendeu comigo, gente, que nós não tivemos luta, guerra, derramamento de sangue no ato da independência. Lembra disso? Foi meio que um acordo, depois a gente pagou para Portugal, reconhecer a nossa independência, ficou tudo bonitinho. A gente teve guerra para manter com os portugueses que aqui estavam. Pois bem, a elite brasileira tinha uma expectativa que com a independência tudo fosse mudar para a elite, ou seja, na prática, que a elite brasileira teria mais participação política. Não adianta você só ter dinheiro se você não participa da política para regular os impostos, esse tipo de coisa. Já deu ruim no começo, eu estou explicando o autoritarismo, tá? A parte política. Já deu ruim no começo pela forma como Dom Pedro fez a Constituição. Porra, a galera estava escrevendo a Constituição, dando certa liberdade para a elite brasileira. Dom Pedro foi lá, lembra, a Noite da Agonia? Prendeu todo mundo e ele próprio outorgou, impôs uma Constituição que não dava muita liberdade política para os brasileiros que aqui estavam. Inclusive, Dom Pedro manteve boa parte dos portugueses em cargos públicos e cargos políticos. Claro que eram portugueses favoráveis a ele, óbvio. Quem não era, ele já expulsou. Então, quer dizer, a elite ficou naquela expectativa de que, porra, com a independência tudo vai mudar. Não mudou. Ah, mas com a Constituição tudo vai mudar. Não mudou. Clécio, você pode dar exemplos desse autoritarismo de Dom Pedro, que eu já falei aqui, mas vou repetir? Pode. A forma como ele fez a Constituição, outorgada, é um exemplo de autoritarismo. Só isso? O quarto poder, que é o poder moderador, colocando o próprio monarca acima de tudo e de todos. É um exemplo de autoritarismo. A forma como ele resolveu a Confederação do Equador, aquela baixaria lá em Pernambuco, matou até um padre, Frei Caneca, lembra? Regime de autoritarismo. Alguns até comparavam ele com Carlos I, era o monarca lá da Inglaterra que era absolutista, que estava vivendo mais ou menos nessa época. Clécio, qual é o problema econômico que estão reclamando de Dom Pedro? Ué, isso aqui é mais simples. Crise. A gente tá sem dinheiro. Ué, você pode dar um exemplo, Clécio, de problema econômico? Posso. Já começa do início. Pagamos 2 milhões de libras esterlinas para Portugal receber, autorizar a nossa independência, para ele reconhecer a nossa independência. Que, se eu não me falha a memória, você anotou aí, 2 milhões que a gente nem tinha. Então, como é que você paga um troço que você não tem? A gente assumiu a dívida de Portugal, lembra? Então, o Brasil já começou a independência devendo para a Inglaterra. Então, já começou ruim. Só isso? Não, a Guerra da Cisplatina. A gente gastou uma grana preta, pô, em torno de 8 mil contos de réis, ou seja, 80 mil contos de réis. Pra quê? Pra nada, porque a gente perdeu a Cisplatina. Só isso? Não! A questão da sucessão do trono português. Pô, a gente está gastando dinheiro com o problema do trono dos outros lá. Só isso? Não! A falência do Banco do Brasil. O Banco do Brasil faliu. Todo mundo lembra que o Banco do Brasil foi aberto em 1808 por Dom João. Lembra assim que ele chegou aqui? O Banco do Brasil faliu. Já vou te adiantar, ele vai abrir de novo. Tá? Vai falir, vai abrir de novo. Vai falir 2 vezes. Mas faliu agora. Tá certo que agora que eu vou defender um pouquinho. Na hora da prova, se ele colocar lá exemplos da crise econômica, você põe isso, tá? O pagamento para Portugal reconhecer a independência, gastos na Guerra de Cisplatina, gastos na sucessão do trono português e pode escrever falência do Banco do Brasil. Isso aqui tá certo. Mas deixa eu só fazer um comentário aqui rápido, mas não escreve no caderno não. Se bem que a falência do Banco do Brasil não foi, de certa forma, a culpa toda do Dom Pedro. Porque Dom João, quando foi embora do Brasil por causa da Revolução do Porto, ele passou no Banco do Brasil e limpou os cofres. Então, Dom João rapou o dinheiro todo. Mas estamos na gestão de Dom Pedro. Faliu o Banco do Brasil. Outro problema econômico. Vocês lembram, no governo de Dom João, que em 1810, Dom João fez um acordo que dava prioridade para os produtos ingleses? Lembra disso? Tratado de Comércio e Navegação. Que parece que os produtos ingleses pagariam impostos menores se entrassem no Brasil. Você lembra disso? Lembro, Clécio. Isso foi lá no Dom João. Então, Dom Pedro ratificou esse tratado, ou seja, confirmou isso. Hoje, espera aí, a gente já é uma nação independente e ainda está valendo uma regrinha que para os produtos ingleses entrarem no Brasil eles pagam impostos menores?
Pô, mas aí a gente não vai se desenvolver nunca, porque os produtos ingleses não tem como competir com eles. Então, ou seja, a população já estava, principalmente a elite brasileira, né? Já estava insatisfeito com Dom Pedro, quer seja pelo autoritarismo dele, problema político, quer seja pela falta de dinheiro que a gente tinha, que é o problema econômico. Eu não vou escrever ali isso aqui que eu vou falar não, tá? Mas ainda tem uma questão social que o pessoal estava chateado. Isso aqui é rapidinho, não vou escrever não. O que é a questão social? Dom Pedro é uma pessoa, como é que eu vou falar? Voltada para as atividades noturnas. Eu vou resumir, gente. Dom Pedro tinha amante a rodo no Rio de Janeiro. Tá? Enquanto sua esposa, a dona Leopoldina, ficava em casa chorando, ele saía desfilando com 10 mil mulheres. Dom Pedro deve ter feito, sei lá, filho no Rio de Janeiro inteiro. E aí o que aconteceu? A principal amante dele era a Marquesa de Santos, Domitila de Castro. Então, ou seja, gente, na monarquia tem um negócio aqui, vou falar aqui meio esquisito, mas é verdade. Isso que eu vou falar não é na monarquia brasileira, é na monarquia europeia e tudo mais. Vocês sabem que é comum nessa época aqui, nas monarquias, ter casos extraconjugais de infidelidade. Por quê? Porque até boa parte dos casamentos não são feitos porque uma pessoa se apaixona por outra. São casamentos como se fosse um negócio. É armado, né? O filho da família tal com a família tal para juntar. Então, era relativamente normal você ter traições, casos extraconjugais. Só que, tanto na Europa como aqui, a ideia que se passava é que você podia trair, você podia fazer o que você quisesse, entre quatro paredes. Aos olhos do público, você tem que manter uma aparência de que está tudo bom. Então, ou seja, é como se fosse aos olhos do público, igual em algumas monarquias hoje às vezes, você tem que aparecer, dando tchauzinho junto com a esposa, com o marido, mostrando que está tudo lindo. Dentro de quatro paredes você faz o que você quiser. Então, nem aos olhos do público, Dom Pedro estava respeitando direito, o cara saía durante o dia com a amante, para ir em restaurante, alguma coisa, então que seja. Estava ficando complicado, até pessoas que estavam próximas de Dom Pedro estavam começando a se afastar, porque é como se fosse assim, eu sei que sou a falsidade, mas é como se fosse o seguinte, o rei ele tem que ser o exemplo para a população. O cara pode ser um cretino, o que for, mas aos olhos do público ele tem que parecer uma pessoa de caráter inabalável, tem que parecer uma pessoa extremamente ética. Nem isso mais estava dando. Então, ou seja, a situação para Dom Pedro estava ruim, seja política, seja econômica, ou seja até social. Inclusive, posso comentar um detalhe aqui? Não está no edital falando isso, mas eu vou falar com vocês que tinha um edital antigo. Você sabia? Duas curiosidades aqui, são duas curiosidades antes de eu ir para o último. Uma é curiosidade na Guerra de Cisplatina. Não precisa anotar essa não, só uma curiosidade. Você sabia que rolou uma baixaria? Quando começou a Guerra da Cisplatina, você sabe que a guerra foi do Brasil com a Argentina. Só que a Argentina, ela buscou conversações com a Bolívia. A esperança da Bolívia apoiar. Não apoiou, não. E por causa disso, o governante da província do Mato Grosso, como se fosse o estado do Mato Grosso aqui, se antecipou pensando que a Argentina ia fazer alguma aliança com a Bolívia. E o que isso na Guerra Cisplatina, em 1825. O que o governante da província do Mato Grosso fez? Invadiu a Bolívia, sem autorização do Dom Pedro. Na verdade, não invadiu a Bolívia toda. Invadiu uma cidadezinha da Bolívia chamada Chiquitos. Peraí, Cleiton, deixa eu ver se eu entendi. O Brasil, durante a Guerra Cisplatina, chegou a mandar umas tropas em número reduzido para uma cidade da Bolívia chamada Chiquitos, onde a gente invadiu. O governante da Bolívia, sabendo disso, fez o quê? Começou uma guerra com o Brasil. Não! Ele desconfiou que Dom Pedro nem estava sabendo disso. Ele mandou uma carta para Dom Pedro e falou, porra, Dom Pedro, tu tá mandando o exército invadir meu país, bicho? Que porra é essa? Dom Pedro nem sabia disso. Aí foi procurar saber, o cara tinha invadido sem autorização do imperador. Ele mandou as tropas saírem, claro, pediu desculpa e expulsou o cara da província do Mato Grosso. Ou seja, chegou a rolar um problema de comunicação aí durante a Guerra dos Platinos. A gente invadindo uma cidadezinha da Bolívia chamada Questão de Chiquitos, onde invadiu. Mas não deu em nada. E a outra questão, curiosidade, é essa aqui, ó. Cadê? Aqui. 1826, o Dom João morreu. Morreu, acabou. Só que no mesmo ano, 26, morreu Dona Amélia, a esposa de Dom Pedro. Ai, que dó. Morreu. E daí, como ela morreu, o cara ficou viúvo. Aí você deve imaginar, ei, Clécio, aí que é bom que ele pode sair, pode ir para as boates, para a festa toda. Pois é, aí aqui está o problema. Na monarquia, não pega muito bem um rei sem esposa, seja solteiro ou seja viúvo. Então ele estava solteiro não, estava viúvo, sem mulher. O que fizeram? Tem um troço chamado Missão Barbacena. Chamaram um nobre aqui, o Visconde de Barbacena. Sabe qual era a missão desse cara?
1828, 2 anos depois que a Dona Amélia morreu. Ir para a Europa encontrar uma esposa para Dom Pedro, porque não pegava bem ele ficar sozinho. Aí o cara foi para a Europa, missão, achar uma mulher para o Dom Pedro. Antes que você pergunte, pô, Clécio, que dera fosse eu, alguém procurar uma mulher para mim, o cara é governante, é monarca do Brasil, deve ter mulher a rodo querendo ele. Não, porque a fama de mulherengo do Dom Pedro já havia chegado na Europa. Então nem todo mundo tá querendo. E se você pensar assim, porra, e precisa ir na Europa, bicho, tá cheio de mulher aqui no Brasil, porra, pega qualquer um. Não, ele é um monarca, ele só pode casar com uma outra nobre, não é pegar uma mulher ali na esquina e casar, não. Então tem que ser de uma família de nobre, então não é qualquer amante, ele pode ter o que ele quiser, mas esposa tem. E acharam. Dona Amélia da Áustria veio pra cá com 17 anos, hein? Em 1829, Dom Pedro se casa com ela, com essa Dona Amélia. Então, quer dizer, a missão Barbacena foi achar uma mulher para Dom Pedro, acabaram achando, e ele casou de novo com a Dona Amélia, onde vai ficar até o final da vida dele, tadinho. Bom, gente, vamos lá, seguindo. A situação para Dom Pedro tá ruim, a imagem dele tá mais suja que pau de galinheiro, quer que seja pela questão política, econômica ou até social, que a imagem não estava legal. E em 1831 é o ápice disso aí. O que acontece? Antes, deixa eu só dar uma paradinha antes de 31, vou falar um troço para você escrever não. Um ano antes, 1830, é assassinado um jornalista chamado Líbero Badaró, que era um jornalista que vivia criticando Dom Pedro. Ao que tudo indica, não foi Dom Pedro que matou ou mandou matar ele, não, que tudo indica. Só que como o cara era um jornalista que vivia criticando o imperador e o bicho amanhece assassinado, o pessoal começou a relacionar. Porra, Dom Pedro, tu mandou matar o cara, tu mandou apagar o bichinho. E para piorar a situação, em março de 1831 rolou essa baixaria aqui, ó. Tinha morrido o Visconde de Camumu também, governante da província da Bahia. A situação para Dom Pedro estava ruim. Noite das Garrafadas. O que foi isso, Clécio? Quem olha assim sem explicar, fala, deve ser um quebra-pau que rola num boteco, né, com as garrafas voando. Não, não é não. Aconteceu o seguinte, gente. Dom Pedro, em 1831, a capital é o Rio de Janeiro, vocês sabem, né? Foi para Minas Gerais, cidade de Vila Rica, onde era Ouro Preto, né? Onde é Ouro Preto. Foi fazer uma visita à cidade para resolver os negócios lá. E, gente, como o cara é o monarca, ele é o imperador, sempre que ele vai a alguma cidade, vai a comitiva toda junto. Claro, igual o presidente, onde quando viaja, leva um grupão de gente. Pois é. Só que como ele era imperador, era de hábito, era de bom tom, se é que eu posso falar assim, sempre que ele chegar num lugar, o cara é o rei, ele era recebido por uma festividade. Então sabe aquela história de festa no interior? Tem uma banda lá esperando, a cidade enfeitada, para receber o monarca. Só uma curiosidade. Nós fizemos algo parecido agora para trazer o coração de Dom Pedro para cá, não foi? Amaram uma parafernália, gastaram o dinheiro do cacete só para trazer. Esse cara trazendo só o coração do cara, imagina o corpo dele inteiro. Então, era normal isso. Quando Dom Pedro ia para algum lugar, recebia festa. O que rolou? Quando ele foi para Minas, a galera lá em Minas já estava fula da vida com Dom Pedro por todos os motivos. Aí eles conseguiram armar um esquema, sem WhatsApp, sem internet, nem nada. Eles armaram uma espécie de protesto, manifestação. Como, Clécio? Sair na rua queimando carruagem? Não! Um protesto muito mais inteligente. Qual é a ideia? Ninguém sai às ruas. Portas e janelas de casas fechadas, ainda com um pano preto pendurado em sinal de luto ao próprio Dom Pedro. Agora imagina a cena. Dom Pedro vai chegar na cidade esperando aquela recepção e nada, só o grilo na praça ali cantando, ninguém recebendo, boicotaram ele naquele pano preto. Falam que ele ficou possesso de raiva, nem entrou na cidade, mandou uma comitiva dar meia volta, saiu e amaldiçoou, falou, eu não volto nessa cidade nunca mais. E voltou pro Rio. Que ele tá voltando pro Rio, no caminho de Minas pro Rio, alguns portugueses que estavam na comitiva de Dom Pedro, percebendo que ele estava brocochô, triste, porque, porra, deram uma lavada no cara lá, se adiantaram da comitiva, chegaram na entrada do Rio de Janeiro, esses portugueses, e começaram a preparar uma recepção calorosa, para ver se dava uma animada do Dom Pedro, né? Começaram a preparar, tipo uns preparativos, uma festinha, como se fosse uma recepção para Dom Pedro. Um grupo de brasileiros vendo aquilo, falou, o que vocês estão fazendo aí?
Ah, a gente está armando aqui umas luminárias, uns fogueirinhos, um negocinho bacana, uns festinhos. Mas por quê? É porque Dom Pedro vai passar aqui para receber ele, né? Para dar uma boa recepção. Aí os brasileiros falam, negativo. Vagabundo tem que receber festa nenhuma, não. Não, vamos fazer assim, não vamos, não vamos. Pau comeu solto, parecia briga de torcida. Então a noite das garrafadas foi uma noite entre portugueses que já estavam morando aqui, óbvio, há anos, que estavam na comitiva de Dom Pedro, contra os brasileiros que não aceitavam aquela festividade para Dom Pedro. Chamamos garrafário porque a galera subiu numa casa e lá de cima ficava tacando garrafa na mão. Imagina, deve ter sido um banho de sangue aquela coisa, né? O pau comendo solto. Aí você imagina, ué, professor, isso aí, noite das garrafadas. Você imagina, ué, mas pau comendo no Brasil normal. Olha a Confederação do Equador lá, olha a Guerra de Cisplatina, gente morrendo aqui é o que não faltava. As guerras para manter a independência. Pois é, só que essa Dom Pedro viu, né? Quando a comitiva dele estava entrando na cidade, em vez de ter a festa para receber, ele viu aquele banho de sangue, aquela briga lá, Corinthians e Palmeiras, o pau comendo na frente dele, sabendo ele que o motivo daquela briga era ele. É ali que ele se toca e fala, deu ruim, eu acho que a galera não me quer aqui. Só com curiosidade, ele ainda tentou reverter a situação. No mesmo mês em março, aproximadamente 19 de março, para tentar amenizar as coisas, ele cria um ministério só de brasileiros, formado só por brasileiros, para ver se, pô, brasileiro, eu tô com vocês. O troço não dura nem um mês, gente. Ele cria 19 de março, quando é 5 de abril, se eu não me engano, o ministério é desfeito. Não adianta nada. Aí, finalmente, no dia 7 de abril de 1831, dia 7 de abril 1831, Dom Pedro não tem jeito e faz o quê? Abdica do trono. Vai embora? Vai. Vai embora para Portugal. Some daqui, desgraça. Inclusive, Tereza, ele foi para Portugal para ver se pegava o trono dele, que tá com o irmão dele, lembra? Tá com o irmão dele desde 1828, lá atrás, para ver se pegava o irmão. Aí se você perguntar, pô, Clécio, conseguiu ou não conseguiu? Aí não interessa pra gente, isso é história de Portugal. Mas só para você não ficar na curiosidade, no finalzinho ele conseguiu, mas já conseguiu no finalzinho, ele governou só por alguns meses, logo depois morreu, que ele já estava ruim, morreu de tuberculose, se não me engano, né? Morreu em agosto de 34. O cara saiu daqui em 31, em 34, 3 anos depois, morreu novo. Ele morreu de tuberculose. Pegou o trono, ficou alguns meses e morreu. Peraí, Clécio, mas aí para terminar essa aula, tipo as questões. Ele foi embora, abdicou. E quem ficou aqui? Quem é que vai governar? Ué, Clécio, como assim quem é que vai governar? Ué, o Brasil é uma monarquia. Você conhece que numa monarquia o poder é hereditário. Passa de pai para filho. Você fala, então é questão simples, ué. Se ele for embora, quem assume aqui é o filho dele. Isso! Quem assume é o filho dele, o que vai ser o Dom Pedro II, com um pequeno problema. Dom Pedro II tinha 5 anos de idade. Como é que o cara vai assumir tendo 5 anos de idade? Putz, Clécio, é mesmo, dá ruim, né? Não deu não. Então já sei, a gente põe um presidente. Que presidente é o escambau, gente? Isso aqui é monarquia. Com a abdicação dele, quem governa é o filho. Mas o filho não tem condições de governar. Então, isso aqui eu vou falar rapidinho porque é a próxima aula, hoje ainda. São eleitos regentes para governar o Brasil provisoriamente, temporariamente. Ah, então agora que ele saiu, criaram essa lei aí de regente. Não, criaram essa lei não. Isso já existia desde a Constituição de 1824, dizendo que caso o monarca fique impedido de governar por qualquer motivo, ele está impedido de governar, o Dom Pedro II. Qual motivo? Mas ele é pequeno, tem 5 anos de idade, é menor de idade. Regentes serão eleitos temporariamente para governar o Brasil até ter condições do monarca assumir. E é o que acontece, que é o período regencial. Bora para as questões? Bora. Então vamos responder as questões. Primeira questão. Eu vou pôr aqui para vocês responderem. Gente, vou só pegar um negócio aqui e já volto. Só um segundo. Enquanto isso... Ih, rapaz, deu ruim aqui. Peraí. O computador pifou. Tá
aparecendo pra vocês não? Então, peraí. Renata, minha filha, vem cá. Peraí, só um segundinho, que a gente vai dar um jeito nisso aqui. Peraí, sai daí não. Então, se eu fechar o dele, não dá nada não. No computador dele pode fechar e abrir de novo, não tem problema não. Tá. Deixa eu ver se Tá? foi. Aham. E aí? Entendeu? Professor, clica lá no 2, por favor. Vamos ver se vai. Tchuc. Foi? Renata, é só no computador do professor, não pode fechar no que a gente Aham, transmite no achei. computador não. Diga. Conseguiu? Aham. Vira só pra mim a tela aí, Fechou. rapidinho, professor. Só pra eu conseguir colocar aqui. Ah, é só fechar aqui. Prontinho. Já tá aí nesse computador aí. Pronto. Mas abre aí, papai, então. Porque tá nesse computador aqui. Tá aparecendo isso aqui pra eles? Ah, Oi. conseguiu? Sim, só que a tela tá espelhada no microBS. Só que no computador dele, material, já tem material. Só um instantinho, gente. Tá, deixa eu tirar a bola pra você ver. Sim.
Só um instantinho. É o tempo de sair no banheiro e voltar. Toma água aí. Vai tomar água, refresca, que a gente volta. Voltamos! Eita. Deixa eu voltar para mim aqui. Voltamos, devido a problemas técnicos. Acontece com todo mundo. Voltamos, galera. Então vamos lá. Pessoal, Dom Pedro I rapou o beco aqui. Foi assim que a gente parou. Deixou o fiote pequenininho. E aí vão ser eleitos regentes, que eu vou falar na aula aqui, para governar o Brasil. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Responder as questões sobre primeiro reinado. Beleza? Aí depois eu entro na regência. Provavelmente, quase com certeza, não vamos terminar a regência hoje, claro. Aí fica um pedacinho da regência, eu termino na aula que vem, responde as questões de regência. Aí a gente vai para o segundo reinado, governo Dom Pedro II. Aí esse a gente fica um bom tempo. Acabou, responde as questões e vai fazendo isso até o final do curso. Queridos, então vamos lá. Como é que é o esquema? Naquele jeito que a gente conhece da aula passada. Eu vou abrir a questão, leio a pergunta, deixo um tempo aqui, vocês digitam no chat a letra. Quando o primeiro já começar a digitar, aí eu falo para vocês o que é. Tá bom? Deixa eu só achar um tempo aqui, um tamanho bom aqui para vocês. Esse aqui tá bom. Então vamos lá? Primeira questão, gente. Deixa eu ver se isso aqui é a primeira mesmo. É. Questão de 2013. Olha lá, gente. Diz assim:
A Constituição de 1824, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, revelou seu perfil absolutista, gerando conflitos armados entre a monarquia e a elite proprietária. A crise política decorrente teve como uma de suas principais manifestações ok. Fala letra, depois eu explico elas, tá? Relaxa. No primeiro digitar a letra, eu começo a falar. Ai, ai. Digita a letra aí no chat, gente. Começou a digitar, letra D. Então vamos lá, eu vou falando tudo, tá? Vamos lá. Tá falando aqui da Constituição. Basicamente a pergunta falou assim, por causa da imposição da outorga da Constituição, o pau comeu no Dom Pedro. Que revolta foi essa? Gente, só falar uma coisinha aqui dessa questão aqui, dá só uma olhada pra mim. Aqui agora, gente, não esqueça disso, tá? Eu não quero ludibriar ninguém, mas vamos ser sinceros. Você deve estar olhando e falando assim, nossa, Clécio, cara, questão ridícula, né? Acho que eu já passei nessa prova fácil. Não, gente, aqui tem um detalhe. Você está respondendo uma questão depois de você acabar de ter visto o assunto. Aí o troço fica fácil. Quero ver tu responder isso lá para outubro, tá bom? E outra coisa que vai acontecer aqui, nessa questão especificamente, tem alguns itens aqui que nós não vimos ainda. Então, provavelmente, se tu é malandro, o que você está pensando? Pô, os nomes aqui que eu nem ouvi falar que o Clécio não disse, não pode ser. Então, vamos lá. Mas no dia da prova, esses nomes que vão aqui, você já vai ter visto todos. Então, vamos nós aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa. Sabe nada é uma revolta que vai ter na Bahia no período regencial, que é esse que eu vou ensinar ainda. Então, não pode ser, porque sabe nada ainda vai acontecer. Revolução praieira, mesma coisa. É uma revolução que vai ter em Pernambuco lá no governo Dom Pedro II. Tá lá na frente, não pode. Guerra dos Cabanos, idem, gente. É no Pará, que vai ter no período regencial. Não é dessa época ainda. Vocês falaram que letra, hein? D. E insurreição pernambucana, ele andou para trás, nem tá no seu edital. Insurreição pernambucana, gente, é da época da Brasil Colônia, quando eles estavam expulsando os holandeses de Pernambuco, lá em 1640, tá longe pra caramba. Só uma curiosidade para vocês, curiosidade, tá? Se essa questão, do jeito que está escrito aqui, do jeito que vocês estão olhando aí, tá? Se ela tivesse na sua prova hoje, ela seria anulada, tá? Por que anulada? Porque o último item, letra E, ele ocorreu no Brasil Colônia num período que não está no seu edital. Logo, eles não podem cobrar de vocês coisa que não está no edital. Mesmo sendo o item errado, não pode aparecer uma coisa que você não tem como avaliar, já que você não viu. As outras todas você vai estudar ainda. Letra certa é a letra D de dado, Confederação do Equador, óbvio. Aqui, gente, eles fazem um erro extremamente comum na prova. Isso aí todo professor de história faz. Eu faço isso pra caramba quando eu tô redigindo prova. Que é colocar o quê? Erros de tempo. Ou seja, pega uma coisa, às vezes, que até está correta historicamente, só está no período errado. Por exemplo, uma coisa muito comum é trocar Dom Pedro I com Dom Pedro II. Pegar a atitude de um e colocar no governo do outro. Então, gente, coisa mais comum em história é errar a parte de tempo. Para isso, no final do curso, quem já fez curso comigo já assistiu sabe, eu dou um arquivo para vocês, um documento que eu criei, que é uma linha do tempo, com todas as explicações para você se situar no tempo. Por exemplo, aparece lá, Cabanais. Cara, isso aí é da onde mesmo? Brasil Colônia, é Império, é República, de onde é esse troço? Então eu dou uma linhazinha do tempo bacaninha no final do curso, tá bom? Vamos para a próxima, gente. Então essa aí tava tranquila, né? Isso aí também é só para esquentar o cérebro. Vamos para essa aqui. 2013. A derrota na Guerra da Cisplatina, tá dando um ano aí, 25 a 28, levou à crise da economia brasileira, certo? E acelerou o desgaste político que conduziria à abdicação de Dom Pedro em 1831. Outros fatores colaboraram para a impopularidade crescente do imperador, tais como
O que fez o pessoal ficar prostituto com Dom Pedro I? Larari. Digita a letra e eu começo a falar. Começou a falar. Gente, essa aí tá mais fácil que a outra porque a resposta eu dei hoje, não foi nem semana passada. Foi hoje. Vamos lá, já começaram aí? Deixa eu só mais um digitar aqui. Pronto, digitou. Clécio, o que provocou a impopularidade do Dom Pedro? Então vamos de baixo para cima. Letra E. Elevação do Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Gales. Uai, essa letra E quem fez foi Dom João, não foi Dom Pedro. 1815. Como é que vai aumentar a impopularidade de Dom Pedro se nem foi ele que fez isso? Letra D. Derrota de Portugal em reconhecer a nossa independência. Uai, peraí. Se Portugal foi derrotado e reconhecer a nossa independência, isso é um ponto positivo. Então, essa letra D era para o pessoal estar feliz com Dom Pedro, não chateado. Falou, porra, que bom, Portugal foi derrotado. E derrotado é o caramba, porque a gente pagou para Portugal, né? Vocês falaram o quê, hein? A. C. Sistema parlamentarista estabelecido pela Constituição de 24. Essa sim, a letra C, tu tem que estar comendo maconha com a vencida para fazer um troço desse, gente. Pelo amor de Deus. Que parlamentarismo? Quem falou em parlamentarismo aqui, gente? Parlamentarismo vai aparecer no Dom Pedro II, 1847. Tá lá na frente, longe pra caramba. Ainda fala aqui, ó, pela Constituição de 24. E a Constituição de 24 falou alguma coisa de parlamentarismo? Tá doido? Isso aqui na Inglaterra. Letra B. Aceitação do Estado frente à questão da abolição da escravidão. Oxe! E a escravidão acabou e eu nem sabia. Quer dizer que no governo de Dom Pedro I acabou a escravidão? Olha. E eu jurava que foi a Lei Áurea em 1888. No final do Dom Pedro II. Tá doido? O certinho é a letra A, gente. Envolvimento de Dom Pedro I na crise sucessória portuguesa. É a baixaria... Ah, eu apaguei já. É aquela baixaria envolvendo a filha e o irmão dele. Lembra que ficou naquela de vai, não vai, vai, não vai, e o caraboclo injetando dinheiro nosso para tratar de assunto particular dele. Aí deixou a galera louca da vida. Tranquilo até agora? Tudo tranquilo, né? Vocês devem estar pensando, por que eu não fiz a prova nesses anos aí, meu Deus do céu, que eu passava? Então vamos lá. Continua. Deixa eu pôr essa aqui. Deixa eu aumentar um cadinho. Também tem uns troços tão pequenininhos aqui, tá, gente? Vamos lá. Aumentar mais um cadinho. Aqui em cima tem Dom Pedro segurando a Constituição, como se fosse um bebezinho. Aí diz: o processo que culminou na elaboração da Constituição de 1824 foi resultado de uma intensa disputa entre o imperador, seus partidários e as diferentes elites locais, em especial os grupos ligados ao Centro-Sul, agricultura de subsistência, gado, metais preciosos, e ao Nordeste açucareiro. Beleza. Pergunta: por isso, a questão só foi resolvida com a imposição da Carta Magna, da Constituição, e resultou num corpo de leis altamente centralizador em... Digita a letra. Isso aqui eu acho que vai dar 2 letras. Um já marcou, basta mais umzinho marcar para eu falar. Marcou, beleza, vamos lá. Gente, se vocês quiserem marcar outra letra, eu fico com vergonha, com medo não. Um cara fala, todo mundo faz a mesma coisa. Não, o bom inclusive é quando dá mais de uma letra aí para dar polêmica e o pau comer aqui. Vamos lá, vocês ficaram com essa aí, né? Então vamos lá. Vamos lá, o que a pergunta, pois, a questão só foi resolvida com a imposição da Carta Magna, que resultou no corpo de leis altamente centralizador. Ele está perguntando um exemplo que demonstra centralização ou controle centralizador da Constituição. Vamos lá, letra A. Flagrante acolhimento aos desejos dos seringueiros nortistas. Aí tá de sacanagem.
que apoiar o imperador imediatamente. Quem meteu esses seringueiros aí, esse Jesus amado? Gente, seringueiros lá no norte... Clécio, mas eu lembro de uma história dessa, da borracha mesmo no norte. Tem. Isso é no início de Brasil República, gente. Tá longe pra dedéu. A borracha, eu vou falar agora rapidinho, ela começa a ganhar uma importância no final do século XIX e início do século XX, gente. Então tá, seringueiro vai aparecer, vai estar na tua prova, vou falar, mas tá longe, é lá na República. Não tem nada a ver com isso aqui não. Continuo. Eu vou pular a B e a C. Letra D. Vocês falaram C, não foi isso? E letra A também. Então seringueiro tá longe ainda. D. Total, posso dar uma dica? Pode. Cuidado com palavras absolutas, tá? Normalmente, o item tá errado. Total, sempre, nunca, jamais, tudo. Toma cuidado, não quer dizer que o item tá errado, não. Só toma cuidado. Total atendimento, tô lendo a letra D. Total atendimento aos interesses comerciais dos portugueses que controlavam o tráfico de escravos entre Cabo Verde, Rio de Janeiro e Centro-América. Peraí, então a Constituição, ela favorecia os traficantes de escravos portugueses. Em quê? O que estava escrito na Constituição que favorecia esses traficantes de escravos portugueses ainda? Falava alguma coisa, que os portugueses podem vender escravo à vontade? Que parte da Constituição fala isso? Qual é o problema da letra D? Deixa eu ver, ninguém marcou aqui não. Mas caso alguém pense, pô, Clécio, tinha isso mesmo. Os portugueses controlavam o tráfico de escravos. Tá, mas a pergunta é sobre a Constituição. Que item da Constituição fala sobre isso? Nenhum. Letra E. Completa, completa é uma palavra muito forte, né? Completa consideração entre os comerciantes portugueses lá em Portugal e os exportadores portugueses do Rio de Janeiro que buscavam autonomia em relação aos brasileiros. Aí bagunçou tudo. Ele está buscando aqui um meio termo entre os comerciantes de Portugal e os comerciantes que estão aqui no Rio de Janeiro. Clécio, um acordo entre os portugueses de Portugal e os que estão aqui no Rio. Show de bola. Aí eu faço a mesma pergunta da letra D. Que item da Constituição que fala isso? Que eu não estou sabendo. E agora eu vou tirar uma que ninguém marcou. A letra B de bola. Ela está errada mesmo. Mas vamos lá. Atenção às propostas políticas dos ingleses, que desejavam a manutenção dos negócios com os comerciantes do Rio de Janeiro. Pô, eu tava na esperança de alguém marcar a D, ninguém marcou. A letra D tá errada, mas vou explicar por quê. É verdade que o governo de Dom Pedro continuou dando atenção aos ingleses? Sim. Mas isso aparece onde na Constituição? Em lugar nenhum. Uai, Clécio, olha para mim. Você disse que ele retomou, ratificou, confirmou o Tratado de 1810 que dava menores impostos para os produtos ingleses. Isso é verdade. Isso não está escrito na Constituição. Isso é uma política econômica. A pergunta aqui é sobre a Constituição. E a letra certinha, de novo, é a letra C. Claro confronto com os desejos dos grandes proprietários. No caso aqui, grandes proprietários brasileiros, tá? Que buscavam mais ampla autonomia em relação ao poder central do Império. Peraí, Clécio, tem um erro aí na letra C. Claro confronto com os desejos dos grandes proprietários? Que claro confronto foi esse? Resposta. Noite da agonia. Ele não mandou prender a galera, não? Ele pegou os proprietários que estavam escrevendo a Constituição, deu uma sarrafada na galera e prendeu, inclusive. Esse foi um dos motivos para estourar a Confederação do Equador em Pernambuco. Então teve um claro confronto com os desejos dos grandes proprietários? Sim, os grandes proprietários brasileiros tinham o desejo de ter autonomia. E ele não fez, ele criou o poder moderador, ele centralizou o poder todo nele. Ou seja, os grandes proprietários queriam uma coisa, que é o que estavam fazendo no projeto da Constituição em 23, chamada Constituição da Mandioca. Dom Pedro anulou isso, prendeu os caras e foi para outro caminho. Não foi isso? Oi, Clécio. Simbora, tranquilo, gente? Se tiver alguma dúvida, escreva aqui, senão eu vou passando direto, tá? Vai direto, Clécio. Gente, essa aqui é um barato. Eles põem a questão grande para nada, quer ver? Olha só, eu vou ler do jeito que está aqui. Embora a emancipação política formalizada em 7 de setembro de 1822 tenha dado ao Brasil a feição de um país soberano, a economia continuava colonial e escravista. Certo, a escravidão não acabou. Para regularizar, só um parênteses, a economia continuava colonial, ou seja, agroexportadora. Para regularizar o comércio com o exterior, o país necessitava do reconhecimento de sua independência, sobretudo pelos países europeus, certo?
Para conseguir esse reconhecimento, o Brasil viu-se obrigado a assinar tratados desfavoráveis a seus interesses em troca da normalização das relações comerciais diplomáticas. Pergunta: segundo o texto citado, possam discutir os fundamentos da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Além do fato de não ter havido qualquer mudança na estrutura socioeconômica da antiga colônia, o estabelecimento das relações com os países existentes na época obrigou o governo de Dom Pedro I a assinar acordos internacionais muito prejudiciais ao novo país, no caso ao Brasil. Escolha entre as alternativas abaixo aquela que menciona o país que mais se beneficiou dos acordos internacionais assinados pelo Brasil em troca de reconhecimento de sua independência formal. Acabei de falar isso aqui. Isso aqui vocês têm só 5 segundos para escrever. Aí é pergunta de 6º ano, lá do ensino fundamental. Isso, essa aí eu vou falar rápido, gente. Aqui ele está perguntando qual o país que mais se deu bem com acordos com a gente. Eu acabei de falar. Foi a Inglaterra, gente. Tratado de Comércio e Navegação que foi feito por Dom João e Dom Pedro confirmou. Tá? Estados Unidos beneficiou. Beneficiou com o quê? França, Espanha, Holanda. Quem se beneficiou aqui? Eu até faço uma brincadeira com o pessoal falando que um país que melhor, que mais se deu bem em cima do Brasil foi a Inglaterra, sem nunca ter sido nossa metrópole. Um troço que não está na tua prova, então eu vou falar rapidinho aqui. Mas na época de Brasil Colônia, a gente tinha muito ouro. O ouro foi todo explorado por Portugal. Você imagina, Portugal se deu bem, ficou Porto de Rico. Porto de Rico é o caramba. Boa parte desse ouro foi parar na Inglaterra. A gente financiou a Revolução Industrial Inglesa, porque Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra. Então o ouro saía daqui, ia para Portugal, de Portugal ia para a Inglaterra. A Inglaterra sempre se deu bem em cima do Brasil, mesmo não sendo nunca nossa metrópole. E mesmo depois de independente, a gente já está independente. A Inglaterra continua se dando bem. A Inglaterra se deu tão bem que ela se deu o luxo, troquei o quadro, de intervir em problemas aqui. Guerra da Cisplatina, Brasil e Argentina. O que a Inglaterra tem a ver com isso? Nada. A bicha parece uma mãezona que chegou, brigou com os 2 irmãos e resultou outra coisa. Então a Inglaterra sempre se deu bem. Continua. Gente, eu estou acelerando se ninguém falar nada. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que, sem contexto, sem nada. Eu vou diminuir aqui para caber todos os itens. Tem que diminuir mais um cadinho. Vai, a pergunta é a respeito da independência do Brasil. Podemos afirmar aqui... Vê a letra. Faz sempre por eliminatória, gente. Tira essa, tira essa. David já deu aqui uma lapada. Vamos ver pelo menos mais um. David está afiado aqui, bicho, rapidinho. Nem eu termino de ler aqui. O homem já está marcando. Isso que é bom. Deixa eu só mais um marcar aqui. Pô, eu tava na esperança de aparecer mais de uma letra, gente, para dar polêmica aqui. Vamos, gente, digita aí mais um, pelo menos, para eu começar a falar. Pronto, falou. Letra E. Sobre a independência do Brasil, é correto afirmar de cima para baixo. A. Consubstanciou, ou seja, consolidou, as ideias propostas na Confederação do Equador. É ruim, hein? As ideias propostas na Confederação do Equador eram de liberdade, é de impor uma república, inclusive. Então, ou seja, ele foi contrário à ideia da Confederação do Equador. Mesmo que na próxima falasse, porra, eu nem sei qual foi a ideia da Confederação do Equador. Mas tu sabe que Dom Pedro sentou o pau na galera lá em Pernambuco. Então não pode ser as mesmas ideias da Confederação do Equador. Tá. B. Instituiu a monarquia como forma de governo. Tá certo. A partir de... Aí tá de sacanagem. Amplo movimento popular. Qual foi o amplo movimento popular? Que eu não estou sabendo. Teve algum sobre a independência do Brasil? Amplo. Posso dar uma dica? Pode. Antes que alguém fale, Clécio teve um movimento popular para reprimir os portugueses que não aceitaram a independência. Teve até aquela mulher, Maria Quitéria, depois. Pois é, para evitar recurso, eles põem alguma coisa exagerada. Olha o que está escrito. Amplo movimento popular. Se tivesse escrito apenas movimento popular, você podia questionar, eu acho que lá na Bahia, no Piauí, com a Batalha de Genipapas, que alguma coisa. Agora, amplo movimento popular fala que foi algo substancial, que o povo foi essencial. Não é essencial, é o escambau.
Tanto é que se algum dia você tiver visto, você vai aí na internet, abre uma aba e digita aí, quadro da independência do Brasil, aquele pintado por Pedro Américo 100 anos depois. Aquele tradicional, lembra? Dom Pedro com a espada, os dragões da independência, tal. Pô, quiseram fazer uma representação do povo ali, que não tem. Se você olhar o quadro, no canto inferior esquerdo do quadro, tem um negro ali com um carro de boi. O povo é aquilo. Colocaram ali só para dar um ar de que teve, de alguma forma, participação popular na independência. Não teve nada. Colocaram lá um negro com um carro de boi, totalmente destoando do quadro, não tem absolutamente... Ainda tá olhando com a cara de quem fala, não faço ideia do que está acontecendo aqui. Troço totalmente maluco. Vocês falaram o quê? Em C. Pula a letra C. D. Provocou, a partir da Constituição de 24, profundas transformações na estrutura econômica e social do Brasil. De novo, cuidado com palavras absolutas, normalmente está errado. Profunda transformação na estrutura econômica e social. Então vamos lá. Como é que era a estrutura econômica do Brasil antes da independência? A gente vivia de agroexportação, beleza. Aí a gente ficou independente. Qual foi a estrutura econômica? Agroexportação. Mudou nada. Tá, mas pelo menos a estrutura social, como é que é? Ué, nós tínhamos a escravidão, uma elite agrária. Aí o Brasil ficou independente. Como é que foi? Como é que o Brasil ficou? Escravidão, elite agrária. Mudou o quê com a independência? Ainda fala profunda aqui. Ah, de sacanagem. Letra E. Implicou na adoção de uma forma monárquica de governo, tá certo, e preservou os interesses básicos da aristocracia rural. Essa foi que ninguém marcou, porque vocês marcaram a 6. Marcaram a C, desculpa. Propôs a partir de ideias liberais das elites políticas a extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Peraí. Vocês estão maluco. Quer dizer que sobe, computador, sob a independência do Brasil, vai, explica para mim isso que está marcado aí. Fala para mim. Ideias liberais das elites políticas, extinção do tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra. Fala para mim aí. Que a independência do Brasil provocou a extinção do tráfico de escravos. Ai, gente, alguém me explica isso aí. Eu nem sabia. Para mim, tráfico negreiro acabou em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Como é que a independência acabou com isso, gente? Alguém me explica aí, por favor. Vocês marcaram C, todo mundo. Todo mundo concordou. Você não marcou porque concordou. Então olha para mim aqui. Deixa eu ver se tem alguém que vai falar isso aqui. Então antes que alguém digite ali e falo eu. Clécio, eu li num livro que a Inglaterra ela aceitou a nossa independência com a promessa de que o Brasil acabasse com a escravidão. E é verdade. Se você leu isso, tá certinho. A Inglaterra queria que a gente acabasse com a escravidão. Para quê? Para que o negro pudesse ser mercado consumidor dela. Tá. E eu ouvi uma história, Clécio, que o Brasil chegou a acabar com o tráfico de escravos realmente, Clécio. Só que o troço não foi para frente. Então olha aqui pro quadro. Isso aconteceu realmente em 1831. A pergunta é sobre independência, né? Independência é 1822. Em 1831, e não é nem no Dom Pedro, isso aqui é feito aqui, ó, no período regencial, são os regentes que criam. Eu não ia falar não, mas vou falar agora, que eu ia falar só depois, então eu falo agora. Em 1831, quando Dom Pedro abdicou e foi embora, e os regentes que ficaram aqui, a Inglaterra pressionou, agora que estamos sem rei, a acabar com a escravidão. E aí foi feita uma lei em 1831, conhecida como Lei Rio Branco, que dizia o quê? Fim do tráfico negreiro. Ué, Clécio, é que está escrito aqui, extinção do tráfico de escravos. Essa é a famosa lei para inglês ver. Ou seja, escreveram no papel só para a Inglaterra não encher o nosso saco. Falou, toma, nós vamos acabar. Mas essa lei nunca saiu do papel. Nunca foi executada. A lei mesmo para acabar com o tráfico é no Dom Pedro II, é 1850, Lei Eusébio de Queiroz. Está longe para dedéu. Então, como é que aqui, volta para lá,
Vocês falaram que a pergunta é sobre... Aqui, ó. Como é que com a independência teve isso? Vai. Não, gente, vocês tinham que estar aqui com o microfone aberto para eu escutar a voz de vocês. Fala pra mim como é que vocês responderam isso aqui. Meu Deus do céu. A independência acabou com o tráfico de escravos. Se o tráfico vai acabar lá no Dom Pedro II. O certo é essa letra E, meu pai amado. Implicou na adoção de uma forma monárquica. Preservou os interesses básicos da aristocracia rural escravista. Quais são os interesses básicos? Ué, continuou tendo escravidão aqui no Brasil, meu Deus do céu. Não deu liberdade total que eles queriam, mas manteve interesse básico. Continuou tendo uma escravidão, continuou tendo uma política essencialmente agrária. Ah, escreve alguma coisa aí argumentando, falando que eu estou errado, contra-argumentando. Vocês estão malucos, vocês estão dormindo já. Isso aqui, gente, olha para isso aqui. Tá de sacanagem, que acabou com a escravidão no Dom Pedro I. Vai acabar com na independência ainda. Tá doido, meu Deus do céu. Entendeu, gente? Fala alguma coisa. Sim, não sei se vocês morreram, gente. O que aconteceu? Ninguém tá falando mais nada aqui. Fala comigo. Fala, sim, professor. Entendi. Pronto. Para eu seguir. Vou pôr as outras. Pronto. Posso seguir? Morreu todo mundo. Todo mundo saiu. Cadê o pessoal? Ah, tá. O Leonardo tá falando. Confundiu porque tá dizendo propôs ideias. Beleza. Então, na independência, mesmo assim, Leonardo, a respeito da independência, a independência propôs. Propôs é o escambau, que nem propôs isso aí. Como eu disse, Leonardo, a proposta vai ter aqui, ó, em 1831, que ainda vai acontecer. É no período regencial, não é nem com Dom Pedro I. Então, nem proposta, nem sonho, nem ideia, não fez nada, não. Vocês estão dormindo mesmo? Não saber não. Então vamos embora. Próximo, o tamanho da questão. Ah, se lascar, meu Deus, isso aqui é para quebrar as costas de qualquer um mesmo. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para pelo menos conseguir ler. 2017, questão. Ah, eu tenho que ampliar aqui para vocês, toma lá. Ah, que bom que vocês estão vivos ainda. Em Pernambuco houve o protesto contra a nomeação do imperador de Paz Barreto para presidente da província. O mesmo ocorreu na Paraíba, onde as forças locais, surpresas com a dissolução da Constituinte, desconfiavam de tudo que vinha do Rio de Janeiro. No Ceará, os eleitores consideravam-se atacados dos seus direitos na pessoa de seus legítimos representantes. Em Pernambuco, a reação às pressões absolutistas de Dom Pedro I foi mais incisiva em virtude da traição republicana e revolucionária da província, que remontava a 1817, aquele movimento com Dom João. O espírito revolucionário assentado na experiência de 1817 difundiu-se por meio de 2 jornais pernambucanos, os quais exerceram grande influência sobre o movimento. O Sentinela da Liberdade, na Guarita de Pernambuco, de Cipriano Barato, que começou a circular em 9 de abril de 23, e o Tifes pernambucano, dirigido por Frei Caneca, cuja primeira edição data de 25 de dezembro de 23. Isso aqui é só para descansar, tá? Pergunta. O texto acima aborda o movimento revolucionário denominado, ele já está dando o nome, Confederação do Equador, ocorrido no ano de 1824, com a participação das províncias de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e da Paraíba. Com relação a esse movimento revolucionário, assinale um X na única alternativa correta. É um X sobre isto, Confederação do Equador. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Não, aí saiu da tela. Porque é desse tamanho mesmo. É por eliminatória. Tem uma letra aqui que vocês vão confundir e eu vou explicar por quê. E é sacanagem. Ah, já marcaram? E... deixa os outros falar. Cadê a letra? Até agora só falaram uma letra, meu Deus do céu. Só tem um aqui.
Agora o resto tá até com medo. Depois daquela bronca que eu dei, ninguém quer falar mais nada, não. Bora, gente. Gente, aqui é a hora de você falar toda a loucura que você quiser. Gasta tudo que errou aqui. Você não pode errar no dia da prova. Não fica com medo aqui, não. Clécio, tô me sentindo burro. Que isso, sentindo burro? O quê, meu Deus do céu? Prefere se sentir burro aqui, mas passar na prova. Não se preocupe com isso, não. Vamos lá. B, 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 B. Eu tava na esperança de alguém marcar uma outra letra aqui pra me ajudar. Então vamos lá. Vamos de cima para baixo. Sobre Confederação do Equador. Letra A. Última alternativa correta. Depois da rendição, os rebeldes foram aprisionados e conduzidos a julgamento lá no Rio de Janeiro, sendo todos anistiados em 1831 após a abdicação de Dom Pedro. Uai! Frei Caneca não morreu, não, é? O bichinho foi fuzilado. Clécio, então, ele tá falando todos. Todos foram anistiados. Então ninguém ficou preso depois da saída de Dom Pedro e ninguém morreu. Eu repito, cuidado com palavras absolutas. Normalmente o item está errado. Pular a letra B. Foi B que vocês falaram, né? Então eu vou pular B. C. As forças de repressão dos rebeldes foram organizadas, uma palavra exclusiva, apenas por tropas brasileiras, tanto do Exército e Marinha Imperial, quanto por batalhões de voluntários nas províncias. Peraí. Então quem sentou o pau na galera lá na Confederação do Equador foram os próprios brasileiros, inclusive formados por batalhões de voluntários. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui. Gente, em 1824 o Brasil tinha acabado de nascer, né? Que ficou independente em 1829. A gente nem tinha exército direito, tá? Dom Pedro usou na Confederação do Equador mercenários, os mesmos que ele usou para manter a independência em 22 e 23 com as províncias que não aceitavam Dom Pedro como imperador. Porque a gente não tinha um exército direito. E essa história de batalhão de voluntários é o contrário. Batalhões de voluntários foi usado, gente, lá na manutenção da independência, como da Maria Quitéria, por exemplo, formado por brasileiros contra os portugueses. Aqui ele está falando que são batalhões de voluntários contra os próprios brasileiros na Confederação do Equador. Não. E o outro erro, olha aqui, que ele fala, cadê? Apenas por tropas brasileiras. Ruim, a gente nem tinha tropa direito, o cara usou mercenário para poder sentar o pau na galera. Eu vou pular a letra D, que eu explico depois. Letra E. O projeto do governo dos revolucionários previa a organização da economia nos moldes de trabalho assalariado com a imediata abolição da escravidão nas províncias integrantes. Clécio, acho que a galera queria a abolição da escravidão. Tá, então olha para mim e responde a coisa. Vou fazer pergunta e eu mesmo vou responder. Na Confederação do Equador, que estava lá em Pernambuco, estava em Paraíba, outros lugares também, tinha latifundiário, tinha donos de terra nessa confederação? Tinha. E esses caras que usam trabalho escravo estão pedindo o fim da escravidão? Teve? Não. Ali eles não pediram, eles estavam pedindo uma república, fim da escravidão não, até porque muitos membros da Confederação do Equador usavam escravos. Então, o item está errado, porque está falando aqui trabalho assalariado e imediato. Agora, é o seguinte, a letra D. Ninguém marcou a D, não, gente? Só para dar uma polêmicazinha. Vocês sabiam que a D estava errada? Por quê? Eu só não vou perguntar porque eu estou com pressa aqui, senão eu ia perguntar para vocês explicarem por que a D está errada. Mas eu mesmo vou falar. Os revolucionários tinham como modelo de organização política uma república presidencialista, nos moldes da primeira Convenção Francesa. É verdade que o pessoal de Pernambuco queria uma república? Olha para mim. Eles estavam querendo implantar uma república. Isso é verdade. Então o item está certo. Nos moldes da primeira Convenção Francesa, não, gente. Aí, Convenção Francesa é um troço que aconteceu lá na Revolução Francesa, tá? Os moldes da Convenção Francesa, inclusive nem podia colocar essa questão na prova, tá? A primeira Convenção Francesa foi a convenção feita com jacobinos, burguesia, que acabou implantando uma ditadura de Robespierre. Não é isso que eles estavam querendo fazer, não, tá? Só que essa questão aqui, na boa, se é hoje, ainda bem que não é hoje, que ano que é esse troço aqui? 2017. Era outro edital. Se é hoje, eu ajudava vocês a entrar com recurso contra ela, se vocês estivessem errado, óbvio. Por quê? Porque para responder isso, tu tinha que saber que primeira Convenção Nacional Francesa, que convenção foi essa? Clécio, eu não sei. A tua prova não cobra história geral?
Então não tinha obrigação de saber isso. Obviamente não podia ter esse item. O que pode cair, eu vou repetir. Clécio, na prova que está agora, de acordo com a FOG, não pode cair nada de história geral? Pode. Aquilo que tem relação direta com o Brasil. Por exemplo, eles podem pedir o motivo que fez Dom João vir para cá, fugindo de Napoleão. Ah, mas aí eu tenho que saber de bloqueio continental ou Napoleão. Sim, mas isso tem uma relação direta com o Brasil. Aqui não. Os modelos de organização da Revolução Francesa, qual é a organização direta que tem com o Brasil? Nenhum. O certinho, todo mundo acertou, é letra B de bola. As principais causas do descontentamento das províncias revolucionárias foram, principal causa, dissolução da Assembleia Nacional Constituinte 23, a noite da agonia, que ele tirou a galera até prendeu, e a outorga e imposição da Constituição de 1824. Exatamente. Foi inclusive a Confederação do Equador, ela no mesmo ano que é outorgada a Constituição, 24. A galera ficou possessa quando ele prendeu a galera, até porque alguns deputados que foram presos eram de Pernambuco. Então ali a galera ficou louca da vida. Vamos seguir em frente, gente. Vamos tocar o barraco. De novo tem questão aqui que é... Deixa eu diminuir, senão não dá. Um dos fatores que contribuiu para a abdicação de Dom Pedro I em abril de 31 foi o quê? O que fez Dom Pedro ir embora? Tem mais de um fator, mas um dos. Não, essa aí é bobinha. Vou esperar vocês escreverem. Já começaram a falar. Letra E, né? Então vamos lá. Um dos motivos para Dom Pedro abdicar. Letra A. Pressão do poder moderador exclusivo do período regencial. Já tá de sacanagem. Poder moderador foi criado no primeiro reinado. Então, como é que poder moderador é exclusivo do período regencial, que eu nem cheguei ainda? Gente, inclusive, a letra A ela não faz sentido. Eu estou expulsando Dom Pedro por uma coisa que vai acontecer lá na frente. Ué, então os caras tinham bola de cristal, ué. Não entendi a letra A, não. Pressão de um troço que ainda vai vir esse período aqui. Promulgação do ato adicional. A aluna aí deve ter pensado, eu não marquei a letra B. Por quê? Porque eu não sei o que é ato adicional. E nem era para saber. Ato adicional, gente, que vai acontecer agora no período regencial. É 1834, nem aconteceu ainda. Então, pera aí, relaxa. Clécio, explica o que é ato adicional? Explico. Quando eu chegar no período regencial. Ué. Espera, não cheguei ainda. Que letra que eles falaram? É. Independência da colônia. Oi, pera aí. O pessoal pôs Dom Pedro para fora porque o Brasil ficou independente. Ué, mas isso aqui é um fato positivo. Era para estar amando Dom Pedro localmente, não colocando ele para fora. Independência da colônia brasileira. Tá de sacanagem. Letra B, letra A e letra C estão de sacanagem. D. Criação da Assembleia Constituinte, a qual retirava o poder das mãos dos lusitanos são portugueses. Tá? Então eu vou expulsar Dom Pedro porque foi criada uma Assembleia Constituinte que tirava o poder dos portugueses. Uai, tirar o poder dos portugueses seria algo positivo para Dom Pedro e não negativo. A certinha óbvia, a letra E, o conflito entre brasileiros e portugueses, lá no Rio de Janeiro, na entrada do Rio, na verdade, chamado Noite das Garrafadas, que eu acabei de falar. Isso aí tá bestinha, tá, gente? Então eu vou passando direto, não tem muito o que discutir, não. Bonita essa aqui. 2019. 2019, gente, foi o ano que foi o caos. Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. De vez em quando vão aparecer... Aqui tem uma até, questão de 2019. Foi a prova que teve 10 questões, das quais 5 estavam erradas para a prova e 3 chegaram a ser anuladas. Mas era para anular 5 questões. Quando eu chegar lá, eu aviso. A 25 de março de 1824, a carta com 179 artigos era jurada e outorgada ao povo. Tratava-se de uma Constituição moderna, calcada em experiências registradas na Europa, adaptadas à realidade brasileira, plena de mobilidade, o que permitiu a adoção de leis posteriores, sem a necessidade de se confeccionar outras constituições. Por isso, vigorou até 1889. Beleza. O texto acima remete à primeira Carta Constitucional Brasileira. Vocês estão vendo que está caindo um monte de questão sobre Constituição, né, gente? Conhecida como Constituição de 1824. Podemos afirmar que as experiências registradas na Europa, adaptadas à realidade brasileira, estão presentes o quê? Ou seja, essa frase aqui, ele quer dizer o quê?
Vai por eliminatória, gente. Vocês vão marcar 2 letras, até estou imaginando. Tem 2 aí que estão bonitinhos e 3 aí que estão ridículos. Na verdade tem 3 aqui que tem um peguinha safado. Vou esperar vocês marcarem as outras. Isso, já deu 2 letras. Quero ver o pau quebrar mesmo. Polêmica. C, até agora deu 2 letras. O bom é quando dá 3 letras, que é pro pau quebrar. Tinha uma outra letra aqui que eu tava na esperança que vocês marcassem também. Deixa eu ver, até agora ninguém falou não. É e C até agora. Só? É e C. Então vamos assim mesmo. O que quer dizer experiência registrada na Europa? Então vamos lá. Posso contar uma curiosidade para vocês? Pode. Essa história de ter um poder moderador foi Dom Pedro que criou da cabeça dele. Foi não! Já existia um país na Europa com isso na Constituição de poder moderador? Já. Porém, a ideia de poder moderador, ou melhor, a prática de poder moderador era diferente da que Dom Pedro fez aqui. Vou falar um troço que vai parecer esquisito. A ideia de um poder moderador é uma ideia liberal. Aí você fala, que liberal? Você tá de sacanagem? O cara é autoritário? Porque a ideia do poder moderador era assim, a ideia na Europa, que o Brasil copiou e chegou aqui, Dom Pedro fez diferente. É ter 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Caso os 3 poderes não chegassem num consenso, aí o 4º poder, chamado moderador, entrava. Era isso que era para ser o poder moderador que é adotado em alguns países da Europa. Aqui no Brasil não foi assim, o poder moderador ele já era acionado sempre. Então vamos lá. O que quer dizer isso? Vocês marcaram quem? C e E. Beleza. Então vamos lá. Letra A. Está presente na Constituição de um Império Federativo. Já parou de ler. Já parou de ler. Federativo. Federativo eu nem sei o que é. Ai, eu não esqueci de pôr aqui. O que é federativo? Federativo é que dá autonomia para os estados. Isso vai aparecer na Constituição da República. Império não é federativo. Mas eu vou continuar lendo. Representativo e dividido em estados, que subdividido em municípios. Mesma coisa, aqui a gente não chama de estado ainda, chama de província. Estado só vai aparecer na República. Vocês falaram C e E. Não. C, E e D. Beleza. C, E e D. B. Existência de harmonia de poderes. Já parou de ler. Como é que tem harmonia se tem um 4º que manda nos outros 3? Existência de harmonia de poderes em número de 3, seguindo os princípios iluministas de Montesquieu. Princípio iluminismo de Montesquieu tá certo, tá? Foi o Barão de Montesquieu, lá durante o iluminismo na Europa, na França, que deu essa ideia de 3 poderes. Só que aqui não são 3, são 4. Agora eu vou ter que tirar uma letra, gente. Aí lascou. A letra D não, e é por uma sacanagem. Quem marcou a D, eu vou defender vocês. Ela estava bonita sim, a D. Só que o cara fez uma sacanagem aqui, que é um peguinha. Estabelecimento da posse e quantidade de terras cultivadas para delimitar as eleições, os eleitores nas eleições primárias e provinciais. Quem marcou a letra D deve estar passando voto censitário. Estava escrito na Constituição isso, é verdade. Quantidade de terra. O problema é que o voto censitário na Constituição de 24, que é a que fica valendo, ele é determinado pela quantidade de dinheiro, não necessariamente quantidade de terra. No projeto, era baseado na farinha de mandioca, por isso que inclusive ela ganhou o apelido de Constituição da Mandioca. Então a sacanagem da letra D, olha aí de novo, Aí não. Estabelecimento pela posse e quantidade de dinheiro que teria que falar. Não de terras cultivadas. Até porque eu posso ser do centro urbano, eu posso ser um burguês, não tenho tanta terra, mas tenho dinheiro. Então, voto censitário não era baseado em terras. Essa é a sacanagem. E agora eu vou ter que tirar um. A letra E, não. Tá vendo isso aqui que eu tô marcando? Laico. Isso só vai aparecer na República. O Estado brasileiro, o governo brasileiro no Império não era laico, não. Era católico. A religião católica, inclusive, era obrigatória em público. Somente no privado é que tinha liberdade.
com exceção para religiões de origem africana, que até o David escreveu aqui, ó. Então vamos lá, letra E. Ocorrência de um Estado laico, já está errado aí, mas continua lendo. Mas tolerante à religião católica, sendo as demais religiões toleradas. Não, mas tolerante à religião católica não, a religião católica era oficial. Devia falar tolerante às outras religiões nos lares, com exceção das africanas. A certinha, gente, é a letra C. Lê, Clécio. Criação do poder moderador, poder moderador tá certo. De uso exclusivo do imperador, tá certo. Servindo para moderar os lutos políticos. Daí que vem o nome. O que é moderador? Eu vou moderar, eu vou intervir naqueles momentos em que há conflito. Só que no Brasil ele ficou sendo usado para tudo. Então, qual é a experiência registrada na Europa adaptada à realidade brasileira? O poder moderador que eu acabei de falar. Olha para mim. Ele existia na Europa, só que com uma função. Trouxe para o Brasil, fizeram uma adaptação dele. Mas esse poder moderador é algo que eu peguei da Europa. Não foi Dom Pedro que criou da cabeça, não. O bicho não era tão inteligente assim também, não. Ele pegou de uma experiência, só que tinha uma finalidade, é que ele deu outra. O poder moderador na Europa realmente era para agir como uma espécie de juiz sobre os outros três poderes, quando eles não chegassem no consenso. Aí Dom Pedro aloprou o poder moderador que era usado para tudo. Beleza? Vamos nós. Aqui, gente, eu falei que a prova de 2019 foi um caos, né? Uma delas foi essa. Eu vou responder, não. No certo aqui estaria até a letra A. Eu vou passar direto, mas só para vocês verem o nível que foi a prova de 2019. Ela foi anulada, essa questão aqui, ó. Por isso que eu não vou. Podemos afirmar que a sequência cronológica correta dos fatos e acontecimentos que estabeleceram a abdicação de Dom Pedro do trono foram. Olha só, gente, é para você pegar esses fatos aqui e colocar em ordem cronológica. Tem fatos aqui, gente, que tem diferença de um mês, de menos de 15 dias. Assassinato do Visconde de Camumu, que é o representante da Bahia, que foi em 30. Assassinato de Líbero Badaró, veio depois realmente. Demissão do Ministério composto por brasileiros. Visita de Dom Pedro a Minas, Noite das Garrafadas. Essa demissão dos ministérios é depois da Noite das Garrafadas. Por que essa questão foi anulada? Porque não tem nenhum item certo. Não tem nenhuma sequência certa aqui. Mas o que eu queria mostrar para vocês é, ó, o nível da questão que a galera quis fazer em 2019, que deu uma confusão do caramba, acho que cabeças rolaram aí. É para colocar em ordem cronológica. Como é que tu vai saber a data de cada coisa dessa aqui, gente? Por exemplo, a Noite das Garrafadas, o Ministério e a deposição do Ministério, tudo isso aconteceu numa sequência em menos de 2 meses. Tá de sacanagem. Mas essa aqui foi anulada, então a gente passa direto. Ah, se ferrar. Só como curiosidade, na prova de 2019, essa prova fatídica, vocês viram aqui, ordem cronológica dos fatos que antecederam a abdicação. Nessa mesma prova, tem uma outra pergunta, que é de Dom Pedro II, que é para colocar em ordem cronológica as batalhas da Guerra do Paraguai. Batalha de Tuiuti, primeiro e segundo, e um monte de batalha lá que ocorreram rapidinho. Enquanto as principais, que é a do Riachuelo e Havaí, que eu não vou ensinar vocês, não falavam. Nem o cara que elaborou a prova sabia a sequência dessas batalhas, gente. Foi um caos desgraçado essa prova. Mas enfim, vamos falar disso não, que eu fico nervoso com essa prova. Vamos para a próxima. Essa aqui eu vou fazer o seguinte, é um erro meu. Eu vou até pedir para vocês me lembrarem. Eu vou pular ela, olha aqui, ó, porque ela fala de partidos políticos, olha para mim, que vão ser característicos do período regencial. Então, isso aqui foi um erro meu, porque a pergunta é para estar na aula de período regencial. E eu falo aqui, ó, que não é de Dom Pedro I. Ela é de primeiro período regencial. São partidos políticos que vão ser formados, são isso aqui, ó, no período regencial. Só que por algum motivo eu coloquei aqui no grupo de Dom Pedro I. Então, nós vamos responder essa, mas não agora. Vamos responder quando eu estiver dando aula de período regencial. Minha cabeça é ruim. Vocês lembram, Clécio? Você tem que voltar uma questão lá de Dom Pedro I, que é uma questão de período regencial. Eu volto nela, tá bom? Mas não adianta eu responder agora, porque eu não expliquei nada disso. Tá bom? 2022. Deixa eu ver se é a última, não. O ano de 2022 marca o bicentenário da independência do Brasil, que será comemorado em 7 de setembro, lá de 1822, claro. No entanto, a historiografia nos aponta que a organização do Brasil como nação independente está vinculada a um longo processo, permeado por fatos anteriores e posteriores. Pergunta. Beleza. Pergunta sobre a fundação do Estado brasileiro independente, que ocorreu na independência.
Assinale a alternativa correta. Vamos ver o que vocês vão falar. Vai por eliminatório. Isso aí tá tranquilo, gente. Eliminatória. Esperar vocês marcarem. Eu não sei se esse C é da outra questão ou é da questão 9. Ajeita aí, gente. Questão é de 2022. Aí. Começaram a colocar. C. Só mais um coloca aí para eu falar com vocês. Rapidinho. Ah, vai ficar assim mesmo. C. Vamos lá. Então vamos lá. Sobre a independência do Brasil. Letra A. Opção correta. A abolição da escravidão foi uma decorrência... Tá de sacanagem. Acabei de dar uma bronca em vocês por causa disso. E acabou a escravidão imediato, gente. Assim como ocorreu nos Estados Unidos. Ainda tem um segundo erro. Nem nos Estados Unidos foi imediata. Porque os Estados Unidos ficam independentes em 1776, continua a escravidão. A escravidão só vai acabar em 1860, na Guerra de Secessão. Guerra Civil Americana. Está errado 2 vezes. E essa questão não podia estar na prova porque não está a independência dos Estados Unidos. Então você não tinha como comparar. Já está esquisito isso aqui. Mas vamos lá. Volta aqui. Então vamos lá. Abolição ou decorrência imediata? Imediata. A abolição da escravidão é 1888, final de Dom Pedro II. Tá longe para dedéu. C. Representou uma mudança estrutural na organização política, econômica e social do país, com uma sensível diminuição das desigualdades sociais e conflitos. Tá de sacanagem. Sensível diminuição? Quem era pobre continuou pobre, meu Deus. Quem era rico continuou rico. Qual foi a mudança social que teve no país com a independência? Ainda põe sensível. Podia ter ficado mais errado mesmo para não ter chance de recurso. Sensível, doido. Pula a letra C que vocês falaram, né? É. D. Contou com uma imensa participação. Já deu ruim. Já deu ruim aqui, ó. Já deu ruim. E para piorar, ele ainda põe isso aqui, ó. Ou seja, um jeito de evitar recurso. Exagera no erro para não ter chance. Intensa participação popular com movimentos organizados a favor de Dom Pedro e da construção do Estado independente. Clécio, teve sim para manter a independência. Intensa participação popular, tu tá de sacanagem, né? As cortes portuguesas uniram seus proprietários de terra e a elite brasileira em um projeto comum de restauração monárquica em defesa do retorno imediato de Dom Pedro para Portugal. Gente, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente ficou independente, as cortes portuguesas juntou com a elite brasileira para Dom Pedro voltar para Portugal? Régua. De onde tirou isso, meu Deus? Letra certa é a letra C. A emancipação, a independência na política, ocorreu no meio de um pacto firmado entre os grandes proprietários de terra, são os latifundiários, a elite urbana, isso. Formação de quê? De um Estado independente. Simplesinho, facinho. Beleza? Pode ir? Pode. 2022. Deixa eu ver se é a última. Ainda tem mais uma. Ai, meu pai, vou acelerar. O primeiro reinado ficou marcado por tensões de disputa pelo controle político, que se espalharam em diversas regiões do país. Sobre os conflitos que eclodiram no Brasil logo após a emancipação política, podemos considerar. Vai. Conflito, quebra-pau que rolou aqui logo depois da independência. Beleza. Primeiro digitou a letra, eu começo a falar, para dar tempo de fazer a outra aí. Calma aí, ainda tem uns 10 minutos.
D. Pronto, já começa a falar. Falou D, já começa. Letra A. Revolução Pernambucana. Já começou errado. Revolução Pernambucana foi em 1817, governo Dom João. Ah, Clécio, mas eu não lembro disso, então continua lendo. Que instaurou uma república em Recife, fundada os princípios iluministas de igualdade de direitos. Igualdade de direitos de cambal, não acabou com a escravidão lá. B. Você falou o quê, hein? D, né? Movimento que pretendia conquistar a independência da região da Cisplatina. É, Clécio, a Guerra da Cisplatina foi um pouco depois. Embora tenha contado com apoio... Apoio da Argentina e a Cisplatina permaneceu nossa. Menino, crente que a gente tinha perdido a Cisplatina. Claro que tá errado, gente. A gente apanhou e perdeu a Cisplatina. Noite das Garrafadas, liderada pelo jornalista Líbero Badaró, já tá errada porque esse cara morreu um ano antes. A não ser que seja o espírito dele que tá liderando. Está morto, ele morreu em 30, Noite das Garrafadas em 31. Que contou o confronto direto entre os aliados do imperador e seus opositores na rua de Minas Gerais. Na verdade, também não é Minas, é Rio de Janeiro, que já estava chegando aqui no Rio. Tá errado o lugar e tá errado aqui a pessoa. Tem nada a ver. Tá? E ele depois fala aqui, ó, logo após. Porra, o Brasil fica independente em 1822. Noite das Garrafadas em 1831. Não sei se isso é logo após, não. Pula D. Revolução do Porto. Já parou de ler. Revolução do Porto é 1820. É antes da independência do Brasil. Que culminou com a abdicação do... Ei, aí, aqui o cara pegou maconha com farinha e misturou tudo, meu Deus do céu. A abdicação de Dom Pedro I, 7 de abril de 31, em favor de seu filho Pedro de Alcântara. Hoje foi a Revolução do Porto que fez Dom Pedro abdicar. Ah, tomar banho. O certo é a letra D, gente. O que aconteceu logo depois da independência? A Confederação do Equador, foi 2 anos depois, 24. Movimento de oposição ao governo Dom Pedro, certo, que teve como núcleo a província de Pernambuco, certinho, e que manifestou o seu descontentamento com a política centralizada aqui, com a crise econômica, certo, devido à crise de expansão. Certinho, coisa mais linda do mundo. E a última, deixa eu ver se tem mais uma. Ai, tem 2. Ai, caceta, não sei se vai dar tempo de terminar tudo. Vamos lá. Se não der, a gente vai depois. Ano passado, caiu no ano passado essa questão. Durante o primeiro reinado, ocorreram revoltas regionais que ameaçaram a unidade territorial do Brasil. No sul do país, a Guerra da Cisplatina revelou intensas disputas na região, na foz do Rio do Prata, considerado ponto estratégico da economia da região. Sobre esse conflito, vai, Guerra da Cisplatina, gente. Essa é rápida. Falta 6 minutos, dá tempo. Guerra da Cisplatina. Pronto, já começou a falar, eu começo. Letra A. Ficou evidenciada a superioridade militar. Já está errada, porque a guerra militarmente foi um empate. Só acabou porque a Inglaterra se meteu aqui. Ao sufocar as rebeliões separatistas na região, garantindo a manutenção do posto. Está errado de novo porque não manteve. A gente perdeu a Cisplatina. B. Contribuiu para a consagração pública de Dom Pedro. Fez errado, porque fez foi a imagem dele ficar mais suja que pau de galinheiro. Ainda fala que teve estabilidade política, que lascou, o cara foi sair, abdicou depois. Reforçou os laços de identidade cultural entre a Cisplatina e os brasileiros. Que identidade cultural que a gente tinha? Os caras eram da Espanha, gente. Não tem nada a ver com a gente. Vocês falaram que letra, hein? É. Contou com o apoio do Uruguai. O Uruguai apoiou quem? A gente? Que pretendia anexar a região do seu território, fato decisivo para o sucesso da emancipação. Peraí, contou com o apoio do Uruguai, mas a Cisplatina é o Uruguai. Eita ferro. A letra certa é a E. Contribuiu para o desgaste da imagem de Dom Pedro, visto que o conflito representou um gasto financeiro aos cofres públicos e o Brasil ainda perdeu a Cisplatina. Certinho. E a última, beleza, dá tempo de fazer. Última. Ano passado, 2 questões de primeiro reinado ano passado. Nos primeiros anos do Brasil como nação independente, foram marcados por intensa disputa de interesse entre os variados grupos que compõem a elite colonial. Nesse contexto, a pergunta é sobre a Constituição de 24. O que estava escrito na Constituição? Pronto, só isso. Fez essa e acabou. O que estava escrito na Constituição de 24? Essa aí tá bobinha. Oh, meu Deus. Prova do ano passado. Se vocês fizeram, como é que vocês... Não pode ter errado essa questão. Tem que ter gabaritado a história do ano passado. Vai lá, gente. Já começaram a falar, então eu vou falar aqui. Vamos lá. Estabeleceu o sufrágio. Sufrágio é voto, tá?
Sufrágio universal, já parou de ler. Universal é o escambau, gente. O voto era censitário, meu pai. Concedia direito de voto a todos os brasileiros. Camada popular, se lascar, camada popular e povo desde quando tem alguma coisa no Império. Concedeu direitos individuais, já tá esquisito, como por exemplo, direito à liberdade, à expressão. Que liberdade religiosa? Liberdade religiosa você só tem no privado. Tá. Limitou os poderes de Dom Pedro, já tá errado. Não limitou, gente. Ela queria limitar, mas não limitou. O imperador não podia mais autorizar. Tá tudo errado. Instituiu a existência... Não, foi essa que eles marcaram. Representou a vitória dos interesses liberais sobre o autoritarismo de Dom Pedro, visto que previa a transição gradual do... Meu pai amado, quer dizer que na Constituição já está falando que a gente vai virar república, Que Constituição moderninha é essa, gente? República que vai acontecer em 1889. A certa é aqui, instituiu a existência do Judiciário Legislativo e Executivo, e esse aqui, sendo o último, ou seja, esse, exclusivamente do imperador. Bagaça de questão fácil essa, ano passado. As duas questões de Dom Pedro I do ano passado estavam dadas, gente. Se alguém aqui fez, era para ter acertado essas questões aqui. Meus amados, chegou a hora. Vamos dar o fim? Nem vou usar isso aqui. Pronto, acaba tudo. Aula que vem, período regencial. É o samba do crioulo doido aqui. Vai ficar um pau comendo pra caramba no período regencial, que a gente vai ver ela passar. Beleza? Meus queridos, um grande abraço para vocês. Obrigado. O tempo e a paciência de vocês conosco aqui. Fica com Deus. Vai descansar um pouquinho, que semana que vem eu tô aqui de volta. Tchau, galera. Até mais. Um abraço. Juízo, vocês. Vai descansar agora, gente. Até mais. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Valeu.